Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Mais uma noite feliz, alegre. Estamos na presença do Pai. Podemos aprender mais um pouquinho da sua palavra. Os irmãos, mantenham a Bíblia aberta aí em Gênesis capítulo 2. Hoje nós vamos estar falando sobre a aliança das obras. Vamos estar falando um pouquinho sobre o homem na aliança das obras, a doutrina da aliança das obras na história. Durante esse estudo nós vamos ver que, apesar de não estar escrito, né, aliança, realmente a palavra aliança, nos primeiros escritos da Bíblia, mas nós entendemos que desde o Éden, desde a criação do homem, Deus já tinha feito uma aliança ali entre Deus e o homem. Durante esse estudo também nós vamos ver que sempre quando Deus faz uma aliança conosco, essa aliança parte de Deus para o homem, não do homem para com Deus. E também nós vamos ver que Deus, ele nunca está no mesmo nível do que o homem. Sempre vai estar em formas distintas, porque Deus é todo-poderoso, Deus é soberano, é criador de todas as coisas. E nós vamos ver como Deus faz essa aliança com o homem condicionante. Sempre tem uma condicional nessa aliança entre Deus e o homem. Então nós vamos ver aqui que Deus fez uma aliança com Adão. E o condicional para que Adão pudesse desfrutar dessa aliança, desfrutar desse pacto, era obedecer a Deus. Só que Adão ali, ele quebra esse pacto, ele quebra essa aliança ali com Deus, quando ele, através da mulher, come ali o fruto da árvore da vida que Deus tinha ordenado para ele para não comer. Vamos ver como que é isso aqui. Gênesis capítulo 2. Melhor, irmãos, Gênesis capítulo 3, versículo 2. Deus deu uma ordem aqui para a mulher. Disse assim: e disse a mulher, a serpente, melhor dizendo: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Irmãos, aqui nesse texto, né, tinha uma condicionante para que essa aliança, esse pacto entre Deus e o homem fosse cumprido cabalmente, ou seja, fosse fielmente cumprido pelo homem. Porém, a mulher deu ouvido à serpente, através da mulher, o homem acabou comendo ali
desse fruto da árvore da vida. Agora, o interessante aqui é que quando Adão e Eva pecou, Deus não chamou Eva primeiro. Deus chamou Adão. Por que Deus chamou Adão primeiro e não Eva? Justamente ali, mostrando que esse pacto, essa aliança foi feita entre Deus e o homem. Nos primeiros textos da Bíblia aqui, realmente nós não vamos encontrar a palavra aliança. Mas nós entendemos que essa aliança, ela originou desde o Éden. Gênesis 3,15. Abre comigo aí para a gente ler, para a gente entender o que Deus está falando aqui. Diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a semente e a sua semente. Essa lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Aqui no pacto dessa aliança que Deus fez com Adão, a condicionante para ele era não pecar, não comer da árvore da vida, ou seja, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, Adão, por desobedecer a Deus, por desobedecer uma aliança que Deus fez com Adão ali, né, teve uma consequência. E essa consequência foi que, a partir daquele momento, a morte, através de Adão, entrou no mundo. E através de Adão, ela foi, se tornou um pecado federal da origem de Adão para com toda a nação humana. Isso nós vamos ver aqui no decorrer desse estudo. A discussão do estado original do homem não estava completa sem considerar a mútua relação entre o homem e Deus. Ou seja, essa relação de comunhão entre Adão e Deus. Deus mantinha uma comunhão ali com Adão diariamente, quando ele estava ali no Éden, sem ainda ter caído no pecado. E essa natureza da vida religiosa do homem e as suas raízes numa aliança é exatamente como acontece na vida cristã hoje, que a aliança é variedamente conhecida como aliança da natureza, aliança da vida, aliança edêmica e, por último aqui, alianças das obras. Apesar de não falar ali de aliança no começo, né? Mas a gente vê o próprio Deus ali, que ele vinha, ele tinha comunhão com o homem, que aliançar é isso, né? Essa amizade, essa mutualidade, de estar junto. E a gente vê o próprio Deus ali, toda tarde ali, ele vindo, tendo comunhão com Adão ali. A gente vê que Adão estava na condição perfeita, ou seja, né? Adão, ele tinha de tudo ali, ele estava no jardim do Éden, um jardim que tinha todas as coisas, tinha todos os bens ali, né? E mesmo assim, ali na ordem que era para Adão não desobedecer a Deus, Adão vai desobedece ali como que o diabo ele vem engana Adão, apesar com orgulho, que é o mesmo pecado que faz Satanás cair. O orgulho ele é a raiz de todos os males. A cobiça, né? O orgulho é a raiz de todos os males. Então nós podemos tirar essa lição. Sempre que você vê uma pessoa orgulhosa, a queda está próxima, né? Ou seja, se nós queremos ser como Cristo, é nos humilharmos mesmo, sermos humildes, entender a nossa condição. E é tão interessante isso aí que Adão, então, ele vai ali ceder ao pecado, ali como se Deus não fosse suficiente a ele. A verdade é essa, porque Deus estava dando todas as coisas, ele tinha comunhão com ele, todos os frutos bons, imagina comigo. E Adão ele vai e nega a Deus. Agora é interessante que está falando aí, que Jesus ele vai negar o pecado numa condição contrária de Adão.
Como é que Jesus ele vai obedecer? Porque o teste de obediência de Jesus é testado aos limites. Ele vai ali obedecer no deserto, com fome, não é? Com frio, a exaustão ali emocional, de estar porque no deserto ali, naquele calor. Imagina a exaustão emocional da que Jesus estava. E numa condição totalmente contrária de Adão, porque Adão tinha tudo. Jesus ali, ele não tinha praticamente nada, ele estava no deserto ali, com fome ali, não sei se ele estava com sede, talvez também, talvez eu tomasse água, mas ele estava com sede, né? E na exaustão, no deserto, num lugar que não tinha nada, e ele obedece a Deus, né? Por isso, seja obediente, seja imitador de Cristo, que obedeceu até a morte de cruz, né? Meus irmãos, na verdade, a obediência, aí como o Claudio está falando, a obediência é a porta da bênção. A obediência, exatamente a quebra da maldição, ela é a porta da vida para a vida da gente, né? É claro que às vezes nós vamos cair como ser humanos, às vezes, nessa tendência pecaminosa, mas pedimos perdão, falar, Senhor, eu não quero isso, eu quero andar com o Senhor, eu quero, olha, obedecer ao Senhor, estar em Ti, Senhor, eu decido, porque vida cristã é isso, vida cristã literalmente é você negar o egoísmo, negar a carne, e falar assim, eu quero a vida para o Senhor, porque Jesus ele conquistou a vida por nós. Nós vamos isso aí. Mas agora, então, eu ia falar, olha, não quero viver na carne mais, mas agora eu decido viver pelo Espírito. A ninguém sejais conhecido mais por vós mesmos, né? Está escrito lá em Coríntios, mas agora como filho de Deus. A ninguém sejais conhecido mais segundo a carne, mas segundo o Filho de Deus. Ou seja, a ninguém sejais conhecido mais pelas suas emoções, a ninguém sejais mais conhecido pelo seu egoísmo, mas agora seja conhecido como aquele que está andando como filho de Deus, dessa obediência. E na verdade hoje, como Adão foi testado ali, na verdade todos os dias nós somos testados. Mas é todo dia dizer, falar, Senhor, eu quero obedecer, eu quero andar com o Senhor, porque eu tenho uma aliança com o Senhor, então eu quero andar nessa obediência. É claro que nós estamos sujeitos a cair por causa da tendência pecaminosa, mas é saber que Deus sempre nos restaura e sempre procurar esse caminho da obediência e andar na obediência. Interessante, irmãos, que na aliança das obras, a condicionante era o quê? Obedecer à lei, obedecer os mandamentos. Só que após a queda do homem, o pecado ter entrado no coração do homem, o homem jamais foi capaz de cumprir a lei, de cumprir os mandamentos. O homem não teve força mais, não teria força mais para cumprir ali a lei e os mandamentos do Senhor. E aí que nós vamos ver durante esse estudo que Jesus veio e veio a aliança da graça, ou seja, Jesus cumpriu a lei por mim e por você, Jesus homem, somente ele foi capaz de cumprir cabalmente a lei, porque nenhum outro homem foi capaz. Então o primeiro homem é Adão e o último homem Jesus, que veio e foi capaz de cumprir a lei no Senhor. Interessante também, meus irmãos, aqui, é que a promessa de vida eterna, ela só veio para nós após a queda do homem e a promessa de Deus enviar Jesus ali, a morrer na cruz do Calvário, pisar na cabeça de Satanás, vencer o aguilhão da morte, para nos dar vida e vida eterna nele. Porque em momento nenhum aqui, quando você lê a palavra do Senhor, está falando aqui que Adão tinha vida eterna. Ele tinha vida, uma vida perfeita. Ele poderia ter vida eterna. Ele poderia ter a vida perfeita, mas a condicionante para ele ter essa vida eterna era ali obediência a Deus. Como ele não obedeceu, né, a palavra diz que ele teria vida. Assim a gente entende que se ele não tivesse comido do fruto, se ele não tivesse deixado o pecado entrar no seu coração, não tinha o porquê que Deus não dá vida para Adão. Mas aqui a Bíblia, horas nenhuma, cita que é vida eterna, como nós hoje temos vida eterna. E engraçado que os únicos textos que falam sobre a árvore da vida é Gênesis e Apocalipse 22. Os únicos textos falam no início e fala ali em Apocalipse 22, depois nós vamos estar lendo Apocalipse 22 para a gente entender.
Então, a história da doutrina da aliança das obras é relativamente curta. Dos antigos pais da igreja, raramente se acha a ideia da aliança, embora sejam mencionados, né, em momentos que ela envolve, a saber, o mandamento probatório, a liberdade de escolha e a possibilidade do pecado e da morte. Ou seja, Adão ali, no Éden, ele tinha a possibilidade de escolha, a possibilidade de pecar ou não pecar, porque Deus deu liberdade para ele. Porque se Deus não quisesse dar liberdade para ele ali no Éden, a andar no Éden, a ver tudo que tinha lá, a desfrutar de tudo que tinha lá, ele não tinha falado, ó, dessa árvore aí você não come. Ou seja, Deus poderia impedir o homem de comer. Se quisesse, poderia. Mas Deus não impediu. Deixou Adão livremente cultivar a terra, que é o que está escrito aqui no texto. E a gente observa também que o Satanás, ele não é bobo em nada, né? Ele vai lá diante olha a estratégia toda dele lá, ele sabe que o homem é tentado pela mulher, né? Ele sabe que o homem não ia ser tentado conversando com uma cobra ali, numa árvore e tal. Ele vai lá, pega a Eva, que é onde o ponto fraco do homem, né? A Eva seduz ele. Ele engana a Eva ali pelas palavras, persuasiva, né? Onde a mulher cai pelas palavras, né? Então ali foi uma estratégia muito do inimigo mesmo. Com certeza, o inimigo ele é estrategista, ele não é bobo. Fala no microfone, pastor. Na verdade, ali o que acontece? Satanás sabe como a mulher, pelo ouvir, o que ele fala? Ele enche o coração da mulher de soberba, né? Porque a mulher é muito ali, fala, ó, você pode ser igual a Deus. Porque a estratégia de Satanás é colocar dúvida na palavra de Deus. Essa é a grande estratégia. Ele fala, por acaso não disse Deus assim? Ele começa perguntando, né? A mulher, não, aí a mulher começa a responder, não, ela falou para não comer, porque se eu comer eu vou morrer. Ela começa a ter diálogo. Meus irmãos, não tem diálogo com mentiroso, não. Esse negócio de conversar com Satanás, isso é mal fria, né? Primeira coisa que ele é mentiroso, ele é ladrão, ele é homicida e não tem papo com ele, né? E agora outra coisa, ele sempre vai começar a trabalhar, bom, não é bem assim a palavra de Deus, não. Você já viu a pessoa que está desviando da verdade? Ela começa a querer justificar o pecado dela. Ah, não, mas não é bem assim. Olha para você ver, está todo mundo fazendo, o outro está fazendo assim, né? E ali, na verdade, a dúvida começa a entrar, e quando a dúvida entra, aí o diabo vai vir e vai dar o golpe fatal. Fala, olha, certamente você não vai morrer, não. Deus está mentindo. Satanás ali fala para Eva que Deus está mentindo para ela. Ele está mentindo porque só ele quer ser Deus. Ele não quer que outro seja igual a ele. Ele, exatamente naquilo que ele tinha caído, na cobiça, vai ser aonde ele vai vir, vai encher o coração de Eva, vai falar, olha, é porque você vai ser igual a ele, seus olhos vão ser abertos. Você também vai ser Deus. Você está falando é isso. Porque quem queria ser Deus? Ele, né? E ele está falando, você também vai ser Deus. É a mesma conversa que ele teve lá no céu, né? Que ele arrastou um texto de anjo, né? Nós podemos ser igual a ele, né? Por isso que o pecado de rebeldia é igual ao pecado de feitiçaria. Ele cega os olhos da pessoa. Você vê que a pessoa que levanta contra a liderança, levanta contra o pastor, tudo, ele fica totalmente cego espiritualmente. E ali o orgulho entra no coração e o diabo ele vem e traga a vida da pessoa mesmo, né? É o que aconteceu ali, então a gente está vendo essa aliança da obediência. Se eles obedecessem a Adão, hipoteticamente, ele teria vida. A gente vê que outra coisa que eu posso falar também, todos os pecados, todas as doenças que você pegar, ela é relacionada a pecado. Começa a pegar para você ver. Diabetes. Geralmente a pessoa come descontroladamente, compulsivamente. Não estou acusando ninguém não, tá? Aí vai ficar lá com glutonaria, glicose alta, não é assim? Aí, às vezes, começa a ver a depressão para você ver. A pessoa pensa muito nela, ela é muito egoísta, daqui a pouco ela começa a ficar depressiva. E todos os pecados, se pegar câncer, a gente sabe que câncer é muito relacionado ao emocional, muito relacionado à alimentação, ao estilo de vida errado mesmo, entendeu? E nós, como estamos sujeitos a isso, né? Ou seja, se você vem para a obediência e começa a andar com Deus, você começa a experimentar até de vida física. Então a gente vê como o pecado ele afetou, assim, falando no modo grotesco, é claro que eu estou falando assim, muito simplório, né? Mas a gente vê como o pecado ele afeta o físico do ser humano mesmo, e ele vai afetar a alma, destruir a alma, e ele vai destruir espiritualmente a pessoa. Ficou tudo doente, né? Então ele vem ali, o pecado ele entra e ele consegue ali
destruir a pessoa totalmente, né? Deixa a irmã falar. O pecado vem porque Adão e Eva pecou, né? Uhum. Por isso nós vivemos na injustiça, na carnalidade, Maldade entrou, na né? maldade entre nós. Nós não, né? As pessoas. É por isso. A verdade é que quando Adão e Eva pecou, o que aconteceu? A maldade entrou no coração do ser humano. E essa maldade, a gente não viu que a alma passa de ser humano para ser humano? Essa maldade começou a passar a todos. Todos nós já nascemos numa condição caída. Um bebê, ele pode não ter pecado ali que ele nasceu ali, mas ele já nasce numa condição de pecado. Mais cedo ou mais tarde ele vai pecar. Você vê que o bebê, você está brincando com o outro, daqui a pouco ele pega o carrinho e mete na cabeça do outro. Salmo 51, versículo 7, né? Do pecado, minha mãe me concebeu, o Davi falando. Né? Exatamente, porque passa esse DNA, sabe? O pecado ele já é gerado ali no ventre. Né? A ganância. O bebê é extremamente egoísta. Tanto que a primeira palavra que ele aprende a falar é meu. A gente acha que papai e mamãe, né? Não, é meu. É meu. Você pega dele pra você ver, grita, é meu. Né? Pode ser o mais doido que for, que ele fala que é meu. Então, só que a pessoa cresce assim, é meu carro, é meu filho, é meu isso, é meu aquilo. Um dia até a esposa estava brigando com o marido, falou, seu filho, eu falei, mas engraçado, o filho era seu, agora é dele. Já que eu tá fazendo errado, é seu. Mas na hora do bom é meu, né? O ser humano é muito engraçado. Então, o egoísmo entrou no coração do ser humano. Né? Você vê que as pessoas agem egoisticamente. Você viu que eu parei o carro ali para fazer uma manobra ali, parar atrás do carro dele? O outro carro viu que eu parei para fazer manobra, parou do outro lado e parou o trânsito. Aí eu peguei e não fiz a manobra, passei ali para deixar o outro passar. Mas as pessoas não percebem isso, entendeu? Elas agem sem querer, egoisticamente. É tão natural dela. Por exemplo, nós no acampamento, tem 10 bifes, 10 pessoas. Alguém come 2 e alguém vai ficar sem. Você entendeu? Quando a coisa é demais, falta para o outro. Então, o pecado é isso, ele vem no estilo, porque pecado significa errar o alvo. Adão errou o alvo de Deus ali, afastou-se de Deus, por isso que Deus começou a chamar ele. Quem corre, não é Deus que corre do Adão, não. Nossa, Adão pecou, Deus me livre, deixa eu sair correndo dele agora que ele está imundo. Quero mais ele não, tchau e bênção para você. Porque a gente é assim, né? Se o outro fez coisa errada, tchau para você, tchau, fica lá e eu cá, né? Mas Deus não, Deus é aquele que vai à procura de Adão. Quem corre é Adão que corre de Deus. Não é Deus que corre de Adão, não. Agora, por que Adão corre em Deus? Porque ele erra o alvo, ele desvia o alvo dele, e começa a caminhar na desobediência, no pecado, a vergonha bate no coração dele, a condenação, e ele casca fora mesmo. Então, o pecado é isso, é você, tudo que é errar o alvo, quando você está fora da vontade de Deus, você está em pecado. A gente acha que o pecado é fumar, beber, bater no outro, é porque essas coisas são escandalosas, né? Mas às vezes tem pecados que é muito oculto. O orgulho, às vezes, é muito escondido. O perfeccionismo, às vezes, é muito escondido. Coração cheio de maldade, cheio de coisa ali, né? Só Deus pode livrar e vai falar disso aí, né? Da graça, da aliança da graça. A verdade, irmãos, que nós estamos pendurados em 2 ganchos. A semente de Adão e o novo nascimento em Jesus. Quem está em Adão, porque todos nós somos descendentes de Adão, só que Adão, homem, ele não foi capaz de cumprir a lei. Só que Jesus foi capaz de cumprir a lei e nos dar uma nova vida nele através da sua graça, morte de cruz por expiação dos nossos pecados. É por isso que quem está em Jesus, nova criatura nasceu de novo. É por isso que tem esse novo nascimento. Né? A semente da justiça. Agora, quem está pendurado é Adão. Na verdade, todas as pessoas, até os ímpios, eles estão em uma aliança. Né? A aliança que Deus fez com Adão. Porém, o homem não é capaz de cumprir essa aliança, porque o homem não é capaz de cumprir a lei. Por isso que Jesus veio, para cumprir a lei e nos dar a graça através da sua morte expiatória do nosso pecado. Somente Jesus poderia fazer isso. Porque nem Noé, apesar de Deus falar que viu Noé justo, mas Noé não seria capaz de cumprir essa justiça por completo, né? Senão Deus não seria um Deus justo, se Deus justificasse o pecado de todos através de Noé.
Mas Deus, é interessante quando a gente olha o texto aqui também, que nós lemos aqui sobre que viria um que ia pisar na cabeça de Satanás, que no caso é Jesus. Você viu que foi feita uma nova promessa, uma nova aliança entre Deus e o homem? É por isso que o homem não foi destruído até hoje, a nação não foi destruída. Porque Deus tinha tinha feito uma promessa. Só que essa promessa ela jamais poderia ser cumprida pelo homem. E era através de Jesus. Então Jesus já veio, já cumpriu, e agora ele está à porta. Qualquer momento ele vem nas nuvens. Agora uma pergunta aqui para mexer com a cabeça do povo. Por que Adão poderia cair? Por que Adão ele poderia desobedecer? Se Deus é Deus, ele não poderia criar Adão ali. E já com a obediência mesmo, ali pronto, ele obedecia, teria a vida eterna. Né? Se nós pensarmos assim. Você sabe por quê? Porque Deus não criou um robô. Deus criou uma pessoa que pensa, a imagem e semelhança dele. Né? Só que Deus sabendo, o Claudinei vai falar aqui, o homem, testificando que o homem já ia cair, porque Deus sabia que ele é onisciente, ele proporcionou, que ele vai falar daqui a pouco, né? Já o sacrifício antes da fundação do mundo. A gente vê o tamanho do amor desse Deus. Porque, meus irmãos, o ímpio, o que acontece com o ímpio? Ele está debaixo da aliança da obediência. Só que como ele desobedeceu, ele está na desobediência. E ele é filho da ira. E quem pode nos livrar desta ira, dessa desobediência, é Jesus. Porque como Adão plantou a semente da corrupção, Jesus, aquele que crê no nome dele, ele planta a semente da justiça em nós. E ele coloca a nova natureza santa. E a partir do momento que nós vamos alimentando essa natureza santa, nós vamos matando essa natureza adâmica dentro de nós. Essa maldade, essa corrupção, você entendeu? Tendo uma nova mente, mesmo a nossa alma sendo restaurada mesmo, dia após dia, a gente sendo parecido com o Senhor Jesus, a nossa alma, as nossas emoções sendo restauradas, o nosso intelecto sendo restaurado, o nosso modo de pensar, nosso modo de agir, o coração mesmo, tirando a maldade. O verdadeiro cristão, ele tira a maldade do coração. Jesus tira a maldade do coração dele. Se está cheio de maldade lá, é questionável se ele se converteu. Se a semente da justiça foi plantada lá. O problema é que muita gente vem para a igreja, ela entrou dentro da igreja, só que a igreja não entrou dentro dela. Jesus não faz parte da vida dela. Tem muitos que estão dentro da igreja e Jesus não faz parte. As pessoas mais hipócritas, é triste eu falar isso, mas as pessoas mais hipócritas da vida que eu conheci foi dentro de igreja. Não foi fora, não. As pessoas mais verdadeiras e santas e boas também que eu conheci foi dentro de igreja também. Então tem os dois povos, mas é porque a igreja não faz parte dele. Mais do que você vir à igreja, a igreja precisa estar em você. Nós somos a eclesia, chamados de fora para dentro. E é ele que vai tirar essa corrupção e essa maldade de dentro de nós. É porque se os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, quando você falou, odeio fulano. Então você não converteu ainda não teve um arrependimento genuíno. Se você fala, eu odeio fulano, não aguento nem olhar na cara dele, como você vai orar? A Bíblia fala que aquele que odeia seu irmão até hoje está em trevas, não sabe para onde vai. Mas é mandamento, né? Qual que são os dois grandes mandamentos? Amar a Deus, amar ao próximo, como a si mesmo. Se você não ama o próximo, você não está cumprindo a lei. Mas você já quebrou tudo que você faz você para já quebrou Deus. tudo. Para Deus não está recebendo nada. Verdade. Irmãos, Agostinho fala da relação que originalmente Adão mantinha com Deus como aliança, né? Que é aquela comunhão ali, que Deus ia lá, conversava com Adão, né? Estava ali junto com ele. Então, Deus tinha essa aliança com Adão. Só que o homem, ele deixou de cumprir essa aliança. Olha o que está escrito em Oséias, capítulo 6, versículo 7. Abre aí. É interessante também, enquanto os irmãos vão abrindo aí, irmãos, que o pecado, muitas vezes a pessoa vê as coisas, né, os objetos, e acha que o pecado vem de fora para dentro. O pecado, ele está dentro do ser humano. É por isso que ele veio desde Adão, por isso que o homem recebeu o pecado original. Oséias capítulo 6, versículo 7. Pode ler? Pode. Mas eles transpassaram o concerto, como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Ou seja,
como Adão, todos transpassaram o concerto. Porque é uma semente. A semente do bem e do mal, do pecado, entrou no coração de Adão. E através de Adão entrou em todos os corações do ser humano. É por isso que Deus tirou Adão e Eva do jardim. Sabe por quê? Porque imagina se Adão, conhecendo o bem e o mal, vivesse eternamente. Imagina como seria isso. Imagina como seria o homem, o ser humano, com a maldade no seu coração, conhecendo de tudo, sabendo de tudo, de todas as coisas. Ia querer ser como Deus, ia se rebelar contra Deus. Então, Deus expulsou o homem do jardim. E interessante, pastor, quando eu estava meditando nesse texto, é porque, conforme eu disse, a Bíblia só fala em Gênesis e Apocalipse sobre a árvore da vida, irmãos. Somente nesses dois. Ou seja, o homem perdeu aqui, o homem Adão perdeu o acesso à árvore da vida. Ele tinha acesso à árvore da vida livremente. O homem só voltaria a ter acesso à árvore da vida, à vida eterna, somente através de Jesus. É por isso que está lá em Apocalipse 22. Abre comigo Apocalipse, último livro da Bíblia. 22. (13 e 14). Todos encontraram? Diz assim, olha: eu sou o alfa e o ômega. Ou seja, ele é o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, ou seja, no sangue de Jesus, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. O meu tá, guarda os seus mandamentos. É, que tem um Lê o seu aí, pastor. Versículo 14, tá? Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Claro que a gente guarda também através de Jesus. Né? Através de Jesus. Ou seja, nós perdemos o acesso à árvore da vida através de Adão. Só que Deus é tão bom, tão misericordioso, tão rico, tão bondoso, que desde a fundação do mundo, Ele já preparou o Cordeiro, que é Jesus. Agora, Claudio, por que o homem tem que ser expulso do jardim do Éden? Justamente para ele não ter acesso à árvore da vida. E porque se ele tivesse acesso à árvore da vida, o que aconteceria? Aí ele vivia eternamente. Ele ia viver eternamente sem Deus. Sem Deus. Olha que coisa terrível. É por isso que Deus tirou o acesso do homem à árvore da vida. Por isso. Na verdade, Deus tira não só a questão do castigo, né, mas a questão de preservação do ser humano. Preservação do ser humano. Porque imagina o homem viver eternamente sem Deus. É isso que ia acontecer. É no inferno. Então, resumindo, ele fez isso por amor. Por amor, lógico. Por amor. Porque se Deus deixasse o homem ter acesso à árvore da vida, o homem estaria condenado, a criação estaria condenada. E Deus não criou o homem para condenação, Deus criou o homem para comunhão. O homem foi criado para comunhão. Comunhão com Deus. Por isso que Deus mantinha comunhão com Adão. Diálogo com Adão, como mantém conosco, meus irmãos. Muitas vezes a pessoa acha que Deus não... Deus, não estou sentindo Deus, não estou vendo Deus. Deus está do seu lado. Quando você tem a sensibilidade de sentir a presença de Deus, você está em comunhão com Deus, você pode conversar com Deus. Falar com Deus, conversar com Deus. Eu já falei isso aqui, quantas vezes eu pilotando a moto, viajando nessas estradas aí, eu chorando e as lágrimas pingando, voando aí para esse mundão afora aí. Porque o que estava acontecendo comigo? Eu estava com comunhão com Deus, estava conversando com Deus. Chorando assim, de soluçar, uma coisa assim tão maravilhosa, sabe? É isso, irmãos. Adorar a Deus
em espírito e em verdade. Tem gente que está esperando pegar, Deus se materializar e ele colocar a mão, tocar, pegar. Ô Deus, vem cá, Deus. Em Claudinei, eu vi uma pregação da pastora hoje muito interessante, que ela falou que não tinha tempo para louvar a Deus, e tudo que ela queria no Espírito era louvar a Deus. Aí o Espírito Santo falou que ela louva o tempo todo. Aí ela falou, quando ela estava balançando o neném, glória a Deus, eu te amo, Jesus. Ela estava mãe na criança, Senhor, eu te amo, tu és lindo. Estava forrando o arrozinho dela, Senhor, tu és digno de toda honra, toda glória. Então ela aprendeu a passar o dia louvando o Senhor. E com isso ela ficou cheia do Espírito, não? Reservando um tempo para isso, porque a vida é muito corrida. Mas quando ela puder, ela está louvando e adorando o Senhor. Com certeza. É uma coisa maravilhosa, irmãos. É isso que nós precisamos entender. E quando a gente entende isso, a vida cristã da gente muda completamente, sabe? Você muda de nível. E é isso que nós temos que ter. Dia a dia, nós temos que estar mudando de nível. Se você permanecer no mesmo estágio, tem algo errado. Você precisa voltar, pedir a Deus para te ajudar, te instruir, para que você possa ir caminhando e subir no nível. É o que o apóstolo Paulo fala. Combati o bom combate, encerrei a carreira e o quê? Guardei a fé. É uma carreira. A vida cristã é uma carreira. É uma corrida. Você vai correndo. Não pode parar. Você vai correndo. Até você Se alcançar. ele parar, ele regride, na verdade. Regride. Na verdade, a pessoa nunca fica no mesmo estado. Ela, se ela parar, a tendência dela é sempre regredir. Né? Então, você vê que um carro parado na rua, ele estraga tudo. Ele se andar. Você sabia que um carro parado, sem funcionar, ele estraga mais do que um carro andando? Né? Então, só para você ter ideia, nós somos feitos para crescer em Deus. Né? E essa graça, essa comunhão, nós precisamos de crescer nessa graça, nessa comunhão. E uma coisa, geralmente, a pessoa, não estou falando nessa irmã não, mas geralmente hoje as pessoas não têm tempo, por quê? Eu fico vendo, as pessoas ficam vendo vídeo no celular 2 horas, 3 horas. Que hora que ela vai orar? Ela não vai orar. Ela começa a televisão, é um negócio viciante. Você vê a novela das 6, das 7, das 8, vê o jornal, aí fica com a cabeça toda confusa. Às vezes nem sempre a gente não ora, é porque a gente não tem tempo, não. Geralmente é o que a gente faz com o nosso tempo. Né? É claro que eu sei que a pessoa tem um momento de lazer, um momento de alegria dela. Mas será que em 24 horas ela não consegue ter ali meia hora? Se a gente fosse dar 10% do tempo, era 2 horas e 40. Se você pensasse, né? 2 horas e 44 minutos. Né? Então, se você der 1% do seu tempo é 24 minutos. Começa a pensar comigo. Então, às vezes, nem sempre a questão é tempo. Eu sei que uma dona de casa trabalha fora, tem muitos afazeres e tudo. Mas, às vezes, é o que nós estamos fazendo com o nosso tempo. É isso que nós temos que perguntar. Às vezes, o vizinho te chama lá, você fica 2 horas conversando com ele. Né? Vai fazer uma coisa, distrai. Gente, isso aqui, olha... O celular acabou com o tempo. Isso aqui é um atraso. Eu não estou falando que isso aqui seja o sinal da besta, não, tá? Mas a Bíblia fala na testa e na mão, na palma da mão e na testa. O que está na palma da mão e na testa? As pessoas estão virando zumbi por causa disso. Eu ando de carro na rua e tem hora que eu freio, a pessoa atravessando a rua totalmente distraída, totalmente desligada. Engraçado, o menino quase entrou na frente do carro do Tim ali, olhando pro celular. Mas Ele falou, para, ele viu que eu estava já na... Quem dirige ele tem que andar com muita atenção hoje, porque... Eu também já atravessei a avenida olhando pro celular. Aí o cara gritou, bateu o volante da moto em mim, e eu levei um susto que eu já estava na avenida e eu não tinha percebido. Mas acontece muito. É um perigo. Nós estamos vendo como é que o diabo é muito esperto. O diabo, ele não precisa te tirar da igreja, não. É só ele te distrair. É muito simples. Ele distrai. Não tem a reunião do inferno, né? Tem conta isso. E ele arranjou uma boa maneira de distrair as pessoas, que é isso aqui. Isso aqui pode construir, te ajudar a ganhar dinheiro e tudo. Eu ganho muito dinheiro com isso aqui, porque eu trabalho com venda. Mas isso aqui pode ser uma destruição muito grande na vida e na mente das pessoas. Podia voltar só pro telefone, não. Acabar com isso aí, passou, Ou cancelar. então aprender a usar as coisas, né? Isso é igual a comida. Se você comer a comida, se você comer ela certa, ela te dá energia e força. Se você comer errado, vai entupir as vezes do seu coração. Né? Isso é um perigo. Eu, se eu pudesse, eu não usava, tá? Eu uso porque é trabalho. Tem hora que meu telefone toca, dá vontade de jogar ele longe. Então, coisa que não quer nem atender. Aí liga num desconhecido pra mim, eu falo, não tô querendo atender nem que eu conheço, imagina desconhecido. Não tô querendo falar em telefone. Pudesse Propaganda, deixar... né? Hã?
Propaganda de telefone, então é todo dia. Pelo amor de Meu Deus. irmão Daniel detesta o telefone. Ele detesta. Fala mesmo, não gosta. É obrigação. Irmãos, agora, voltando aqui, eu falei outro dia aqui, que eu estava pregando, vou falar de novo. O melhor momento para você ter com Deus é de manhã. A primeira coisa, o primeiro contato seu é com Deus. Se você fizer isso, você vai fazer todo dia, de manhã. Se deixar, porque sabe o que aconteceu comigo esses dias? Eu falei, agora eu tô cansado demais, trabalhei muito nos últimos tempos, vou dormir um pouquinho até mais tarde. Dormir até mais tarde. Aí, ó, orar eu oro porque eu não saio da cama sem orar. Então, o jeito que eu tô na cama lá, eu só levanto, ajoelho, boto a cara no colchão e oro. É a primeira coisa que eu faço, eu não saio da cama sem orar. Mas quem falou que eu li a Bíblia? Sabe por que eu não li? Entrou outras coisas na frente. Sabe por que entrou outras coisas na frente? Eu coloquei outras coisas na frente, aí foi passando. Aí toda hora o Espírito Santo disse, você não leu a Bíblia. Irmãos, é impressionante, irmão. É audível. Sabe, pastor? Você não lê a Bíblia. E aí eu tenho que ler a Bíblia. Aí o tempo passa. Você não leu a Bíblia. E você sabe que eu não li a Bíblia nesse dia? Sabe por quê? Não. Porque eu mudei minha rotina. A primeira coisa que eu deveria ter feito é ler a Bíblia. Como eu faço todo dia. Eu não li. Tá entendendo, irmãos? Como é que as coisas tomam, assim, sem você perceber, vai tomando. Aí vai. Sabe por quê? Porque aparece um monte de outras coisas. Um monte de outras situações. Sabe por que aparecem essas situações? Justamente para você não ler a Bíblia. Justamente para você não alimentar. Vamos vigiar, né? O diabo ele vai pegar na distração, né? Ele pegou Eva na distração. Na hora que ele tava lá bem. Né, que tira a gente de sintonia. Não é isso? A estratégia dele é essa. Né? Vai colocando, acumulando as coisas. Então, irmãos, eu aprendi. Primeira coisa que eu tenho que fazer é ler a Bíblia. Porque se eu orar e ler a Bíblia, eu estou tranquilo. Já deixei tudo nas mãos de Deus. Eu posso fazer o resto das coisas tranquilo, porque eu já li. Agora, se eu não ler, aí complica. Irmãos, vamos entrar aqui. Esse material, eu estava vendo, esse material é muito gostoso de ler, né? De dar. Então, a gente não vai correr muito, não. Justamente para a gente entender aqui. Agora nós vamos ver aqui o fundamento bíblico da doutrina da aliança das obras. Os elementos componentes de uma aliança estão presentes na narrativa primitiva. Deve-se admitir que o termo aliança não se acha nos primeiros 3 capítulos de Gênesis, mas isso não equivale a dizer que eles não contêm os dados necessários para a formulação de uma doutrina da aliança. É porque às vezes a pessoa quer ver escrito aliança. Mas a aliança ela vem de outras formas nos dizer esse termo. Por exemplo, trindade. A doutrina da trindade não se acha na Bíblia. Mas tem a trindade ou não tem? Então é a mesma coisa aqui. Todos os elementos componentes de uma aliança estão indicados na Escritura. A Escritura sempre indica que existe essa aliança. Né? E os elementos estão presentes não somente em termos de base, para relacioná-las uns aos outros, ou no estudo sistemático da doutrina, mas também temos o dever de fazê-lo, dando à doutrina assim elaborada um nome apropriado. No caso em consideração, são mencionadas 2 partes, estabelecida uma condição, esta claramente envolvida na promessa da recompensa pela obediência, e é feita a ameaça de uma penalidade para a transgressão. Então, sempre quando Deus, né, faz uma aliança com o homem, existe uma penalidade para essa transgressão. Nós vemos aqui na aliança entre Deus e Adão que a penalidade para a desobediência e o pecado é a morte, né? A morte entrando no ser humano. Só que, porém, ao mesmo tempo, aqui não tem uma recompensa. Só tem um negativo aqui, né? Que a gente vê. Ao contrário que na nova aliança tem o fato negativo e tem o positivo. Qual que é o negativo? Se você não for obediente a Deus, não confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, o que acontece com o ser humano? Morte eterna. Mas se você obedecer, qual que é a recompensa que você tem?
Vida eterna. E não somente vida eterna. Tem mais recompensa ainda. Qual que é a outra recompensa? Pode falar, irmão. Não tem medo de errar, não. Você vai ter galardão. Você será recompensado pelas suas obras. As obras não salvam, mas elas te recompensam. E todo cristão salvo, ele tem boas obras. Olha que coisa deliciosa. Então essa nova aliança, meus irmãos. As boas obras, na verdade, é o fruto dessa fé. Ela não salva. É porque o Tiago está falando ali, como nós já falamos, sobre mostra tuas obras, que se a fé sem obra é morta. Por quê? Porque quem não tem obra, a verdade é que não tem fé. Agora o apóstolo Paulo está falando que nós somos salvos mediante a fé. Olha para você ver. Na verdade, eles estão falando a mesma coisa, só que na verdade eles estão tendo um prisma diferente de visão. Tanto é que o apóstolo Paulo, no mesmo capítulo que ele vai falar que nós somos salvos mediante a fé, ele vai nos falar no versículo 10 que nós somos salvos para as boas obras. A verdade é que o verdadeiro cristão, ele vai manifestar a graça, ele vai manifestar a justiça, ele vai manifestar o amor, ele vai manifestar a bondade, né? E porque o coração dele é transformado. Se ele não tiver isso, é porque ele não recebeu transformação. Ele não recebeu, né? Na verdade, as duas coisas estão ligadas, né? Não tem como você desligar fé de obra e nem obra de fé. Porque quem não tem... Quem faz obra sem fé? Não tem jeito. Não tem como. Quem faz boas obras sem fé? Então Se é você obra faz morta, algo né? na sua vida, se você faz algo na sua vida, é porque você acredita naquilo que você está fazendo. Ele até faz, mas só que a Bíblia chama de obra morta, né? E que Deus vai julgar e que essa obra vai ser queimada, né? Ah, com certeza. Então quer dizer, faz com a motivação errada do coração, né? Obra natural, né? É a obra natural, faz pensando em alguma recompensa, ou ser reconhecido, ou desencargo de consciência. É igual você vê pessoas assim e fala, meu Deus, só falta ser crente. A pessoa é perfeita. Você convive com a pessoa, é boas obras, atenciosa, ama as pessoas assim, de uma forma linda. Você fala, meu Deus, essa pessoa só falta aceitar Jesus, Porque ela pastor. tem graça comum, né? Uma pessoa chama graça comum. Uma graça comum. Graça comum ou natural. Ou natural. Porque se na verdade Deus não colocasse no ser humano, porque o pecado ele afetou tanto o coração do ser humano, ele destruiu totalmente. Se Deus não derramasse a graça comum sobre todos ali, o mundo era totalmente destruído. O homem se matava mesmo, acabava com tudo, você entendeu? Então Deus colocou o senso da graça comum, tipo assim, a pessoa dela não falar mentira, sabe? Mentira errada, dela não querer matar o outro, não passar a perna no outro, no sentido. Ainda, então, tem pessoas que ainda, só que tem pessoas que têm essas características dessa graça comum mais ali evidente na vida dela, mesmo não tendo experimentado uma salvação. Entendeu? Não que essas coisas salvam, né? Essa pessoa vai fazer tudo isso, pastor, vai para o inferno? Porque o que salva é a justiça de Deus, não é a nossa. A nossa justiça ela é sempre falha, ela não tem jeito. A pessoa pode fazer tudo de bonzinho, mas lá na verdade ela é um rebelde contra Deus. Até que tem gente que faz tudo e é ateu. Tem Por ateus isso que que são. vem amar a Deus. Eu conheço pessoas que são ateus que são extremamente bondosas, mas rejeita Deus nitidamente mesmo. Né? Então, você vê que não é a justiça do ser humano. É a justiça de Deus, não. Ainda bem, porque se fosse a nossa, nós estávamos assim, lascados, perdidos. Apesar de a pessoa realizar boas obras, essas boas obras não é o caminho. A Bíblia diz que só existe um caminho. Não tem outro. Jesus. Só Jesus. Só quem confessa Embora Jesus. essas boas obras também apontam para Deus, né? De modo que é a graça comum dele. Exatamente. Nós lembramos aqui do jovem rico, por exemplo. Ele era uma pessoa que era boa, né? Ele obedecia os mandamentos, obedecia a lei, mas ainda faltava algo na vida dele. E esse algo não tem como tirar, ou seja, você olhar para ele e falar assim, não, esse é de Deus mesmo, olha como é que ele é correto, olha como que ele é justo. Você vê uma pessoa e você fala, nossa, essa pessoa é justa. Quantas vezes eu vejo pessoa falar isso? Essa pessoa é justa. Nossa, essa pessoa aí, eu te falo a verdade com você. As pessoas falam de jeito. Mas o que o jovem rico, o que tava, o coração dele estava onde?
apesar de ser uma pessoa boa, justa, o coração dele não estava em Deus. É necessário ter o coração em Deus para que nós tenhamos a salvação. Embora quem é salvo, ele vai abandonar a perversidade, se ele é perverso, né? Porque se ele fala que ele tem Deus, ele continua na perversidade, aí ele Não teve uma conversão. então, é uma pessoa que faz maldade com os outros, bate no animal. Aí ela vai e conhece o Senhor Jesus e ela continua tendo aquela ódio no coração dela, aquela raiva. Tem gente que tem ódio das coisas, já olha para as pessoas com ódio, com inveja. Não, por que conquistou isso? Não devia ter isso, não. Quem devia ter isso aí sou eu. Não é assim? Tem gente que é assim, né? Ele já olha com o cachorro, quando você passa do lado do cachorro, ele chuta o cachorro. Tem gente que é assim, dá pedrada no passarinho, lá mata o passarinho. Quer dizer, então, se uma pessoa ela continua nesse estado de perversidade, é questionável também, né? Porque quem conhece Jesus, ele tem que experimentar de transformação. Nem que seja aos poucos, mas ele tem que estar sendo transformado. Com certeza, né? Não tem como, O né? senhor está falando da questão da pessoa invejosa. O pastor estava falando, acho que foi no zap que vocês mandaram na igreja, ó, que a pessoa invejosa, ela é pior do que a ciumenta, porque a ciumenta tem ciúme das suas coisas e tal, mas a invejosa, ela é tão terrível que ela não quer que você nem tenha as coisas. É pior ainda. Não é que ela quer ter o que você tem, não. Ela acha que você não é merecedor. Irmãos, então Deus e o homem não comparecem como partes iguais em nenhuma das alianças. Não tem como. Deus está no mesmo nível que o homem. Porque Deus é soberano, é criador, é santo e o homem é pecador. Então, em nenhuma dessas alianças, Deus está no mesmo nível de que o homem. Deus coloca a condição para ele fazer essa aliança e a condição para que essa aliança seja cumprida é obediência do homem. Então, à medida que o homem deixa de obedecer essa aliança, ele está quebrando esse pacto e essa aliança entre ele e Deus. Então, Deus é absolutamente soberano em seus procedimentos para com o homem e tem todo o direito de impor essas condições. Deus pode impor condição para mim, condição para você. Mas nós não podemos impor condição para Deus. Já viu pessoas querem impor condição para Deus? Ó, Senhor, eu vou fazer esse propósito aqui, vou fazer essa campanha, e no final dessa campanha, que o Senhor me abençoe com isso. Se Deus não abençoa a pessoa já fica raivosa, já fica triste com Deus, já acha que Deus não está com ela, já acha que Deus não cumpriu a palavra dele com essa pessoa. Porque muitas vezes a pessoa lê a Bíblia muito distorcida. A pessoa acha que Deus é obrigado a alguma coisa. Deus não é obrigado a nada não, meu irmão. Agradeça a Deus que você está respirando aí. Louva a Deus que Deus tem promessa de vida eterna para você. Para de reclamar, para de murmurar, para de achar que Deus é obrigado a fazer mais alguma coisa para você. O que mais que Deus já fez que dá seu filho para morrer naquela cruz do Calvário? O que mais você quer? Tem gente que só vai na igreja procurando receber as coisas. Igreja não é lugar de receber, não. Igreja é lugar de se adorar a Deus. Igreja é local de você agradecer a Deus. A verdade é que nada que a gente faz pode aumentar ou diminuir o tamanho do amor desse Deus. Né? Eu acho engraçado que as pessoas olham assim, Senhor, me dá tanto de dinheiro para o Senhor dar, eu vou abençoar a tua obra. A verdade é que quem é dado, ele dá assim, ele tem ou não tendo. Se Deus der ele vai dar nada não, ele é mentiroso. A Bíblia fala que quem é fiel no pouco é fiel no muito. Entendeu? O miserável, ele é miserável não é porque ele não tem não, é porque ele é miserável mesmo. Se tivesse muito, ele era miserável. Se tiver pouco, ele é miserável. O mar morto, né? Ele é mar morto. Mar morto só recebe. O problema do mar morto é esse. A água dele vai secando e vai ficando no sol. Tem gente, Deus me perdoa dizer isso, tem gente que dentro da igreja é mar morto. Isso é trabalho para a igreja. É triste dizer isso, mas tem gente que é pedra. Você entendeu? Claro que Deus sabe, é o joio, né? Gente, quem tem um coração liberal, a verdade, eu não estou ensinando a fazer negócio com Deus também, não. Né? A verdade é que a pessoa, quando ela é bondosa, ela tem um coração e ela é doada, ela vai ter amigos. Repara para você, o pão duro ele não tem amigo nenhum, nem o filho dele é amigo dele, nem ele é amigo dele. Né? Repara para você ver. Ninguém gosta. Você conhece alguém que gosta de gente pão dura, miserável? Gente mesquinha que faz. Agora, repara quando a pessoa é doada para você ver. A primeira coisa, ela é rodeada de amigos. Começa a reparar para você ver. Né? Então,
E a pessoa que é doada, ela é alegre. Outra coisa que ela vai experimentar, ela tem uma alegria de vida. Repara, você conhece alguma pessoa mesquinha e miserável que é feliz? Não. Eu não conheço. Ele sempre está pensando em tudo, sempre está pensando. É aquele cara que ajuntou no celeiro dele e fala: posso dormir tranquilo, porque meu celeiro está cheio e Deus vai falar: louco, essa noite pedindo a sua alma, né? O miserável, ele é assim. Ele aí o percento das coisas é o egoísmo. Agora, aquele que é doado, ele experimenta de alegria, ele tem amizades. Deus abençoa a vida dele mesmo, as coisas vêm na mão dele mesmo. Deus multiplica. É por isso, meus irmãos, a gente pensar, porque diz minha oferta, Deus precisa de dinheiro, não. Ele é dono de todas as coisas. Agora, por que ele estabeleceu isso? É exatamente para você participar da obra dele, você ter essa alegria, ter esse prazer mesmo. E ele vem, tem um coração doado aqui, ó. Derrama graça, derrama bênção. Ele é dono de todas as coisas, ele derrama a graça dele sobre quem ele quer. E quem tem esse coração aberto, a verdade, mesmo que não receba dinheiro, ele já recebeu, igual eu falei, já recebeu amiga, já recebeu alegria, já recebeu saúde, ele tem um bom dia, né? Aquele caso, né? Às vezes a pessoa não tem dinheiro não, mas tem saúde. E o que me importa mais, dinheiro ou saúde? Quantas pessoas que são bilionárias, mas não tem saúde? Meu irmão, não adianta nada não. Às vezes o que Deus está te dando não é dinheiro não. Você está confiando em Deus, Deus não está te dando dinheiro, Ele está te dando saúde. Está te dando vida. É melhor do que qualquer coisa, melhor do que qualquer bem. Imagina, você está com uma sacola de remédio, toma remédio aqui, toma remédio ali. Aí está doente, vai no médico, o médico fala, não tem jeito para você mais. Aí no dinheiro não adiantou nada. Gasta o dinheiro todo e não Eu é. conheci um dono do supermercado rico, essa história é verídica, tá? Porque eu mexo com venda. E esse cara, a esposa dele, que falou isso, tá? Dono do supermercado, com tudo de bom, ela falou chorando isso, ela falou, ele só leva coisa vencida e estragada para casa. O cara tem dinheiro, ele come do pior. Ele fala, correndo risco, ele fala, gente, o que é isso? Como é que é? Meu marido é assim, ela fala, meu marido é assim, como é que ele pode ser assim? Só trem vencido que ele traz, só coisa estragada. Né? Então, venceu, não vendeu, aí que ele leva para a casa dele vai comer o pior. Agora a pessoa tem o melhor dessa terra e vive o pior. E a gente vê isso é muito comum na vida das pessoas, né? Nem ela desfruta ali, é uma gaiola de ouro, né? Ela é rica, milionária, mas ela é um miserável. Né? E miserável em todos os sentidos, né? Então, quando a gente aprende a se lançar nas mãos do Pai, gente, Deus é dono de todas as coisas. Aí nada vai te faltar mesmo, não, porque o seu dono que você está lançando na mão dele, ele é dono de tudo. Aí a porta se abre mesmo. Eu falei que há um tempo atrás que, assim, quando eu comprei minha casa ali, eu tinha alguns sonhos de fazer algumas coisas. Só que eu falei com Deus, Senhor, eu vou doar o meu tempo para a tua obra. Porque eu poderia ganhar muito mais dinheiro, eu poderia ter uma vida muito mais confortável. Você vê que eu trabalho 20 dias no mês, mas desses 20 dias, você vai contar, não dá 10. Porque a maioria, por exemplo, se mesmo até agora eu não tenho nenhuma agenda até agora. Então eu fico em casa, mas eu estou recebendo em casa. Mas poderia trabalhar muito mais para me ganhar muito mais, para me ter uma vida muito mais confortável. Só que eu prefiro fazer a obra de Deus. Aí Deus enviou um anjo, a casa tá fazendo lá. Deus enviou o dinheiro. Tá fazendo. Tá entendendo? Quando você é dependente de Deus. Ah, você arrumou dinheiro ontem. Foi Deus que mandou. Agora me pergunta como. Isso aí é só entre eu e Deus. Agora, Mas não é coisa errada não, tá, irmãos? É coisa... É Deus mesmo que mandou. Agora, o que adianta ter dinheiro, às vezes a família toda dividida? Vamos supor que você trabalha demais, a esposa não tem tempo com a esposa, não vê filho crescer, não vê nada. A gente pergunta que riqueza que é essa? Porque hoje as pessoas, muita gente está abonada de dinheiro. Mas vai olhar a vida dela como é que é miserável. A verdade, meu irmão, que quando você é fiel a Deus, é temente a Deus, Deus usa pessoas para te abençoar. Deus abre o céu para você. Assim é na nossa vida. Quando não tenha medo de mergulhar em Deus, não, porque Deus te conhece e o que você precisa Ele vai te dar. Como tem me dado. Sabe? Deus é assim. Deus é muito maravilhoso. Amém? Irmãos, para a gente terminar por hoje,
quando entra em relações pactuais entre o homem e Deus, é sempre Deus que estabelece os termos. Tem gente que quer estabelecer termo para Deus, condicional para Deus. Não, é Deus que coloca as suas condições. E estes são termos misericordiosos, provenientes da sua graça, de modo que ele tem, deste ponto de vista, igualmente, todo o direito de esperar que o homem lhe dará assentimento. No caso em consideração, Deus tinha apenas que anunciar a aliança, e o perfeito estado em que Adão vivia era garantia suficiente para a sua aceitação. Então, ou seja, por que era garantia suficiente para Adão aceitar esse pacto, essa aliança entre Deus e ele? Porque Deus colocou ele onde? Num jardim, com tudo ali disponível para ele desfrutar de tudo ali. Como que ele não poderia aceitar uma aliança dessa? Não tem como não aceitar. Então Adão ali só teria que dar o aceite e obedecer a Deus com as condicionantes que Deus colocou para ele ali. Mas nem isso foi suficiente, né? Porque ele acabou descumprindo ali um mandamento, uma ordem de Deus ali. Então por isso que o pecado entrou e a morte entrou no homem. Amém? Então semana que vem nós vamos dar continuidade aqui. Espero que tenha sido claro aí para os irmãos. É muito gostoso a gente estudar esses textos, né, irmãos? Pastor.